Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Porto, muito bem-vindos ao canal. Hoje nós temos mais um quadro aqui no canal que é o fechamento do mês. Sempre na primeira semana eu trago para vocês o fechamento do mês anterior. E hoje nós vamos bater um papo sobre o que aconteceu em maio e os impactos nos seus investimentos. Assista esse vídeo até o final e fique por dentro de tudo o que aconteceu no mês de maio e tudo que pode impactar nos seus investimentos esse ano. Saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo pode te ajudar a realizar ajustes pontuais em sua carteira de investimentos. As famosas calibragens que às vezes eu falo aqui no canal. E com isso você vai conseguir otimizar a relação de risco e retorno frente ao cenário esperado. Os principais fatos ocorridos no decorrer do mês de maio foram os desdobramentos dos eventos ocorridos ainda em abril. Não houve nenhuma grande novidade no contexto econômico global. Os indicadores de inflação continuam pressionados. Os bancos centrais sinalizaram mais altas de juros e retiradas de estímulos. Permaneceu o receio com relação ao ritmo do crescimento da China, além da continuidade da guerra na Ucrânia. Nos Estados Unidos, no início do mês, o Fed elevou a taxa básica de juros e sinalizou que o ciclo de alta por lá está longe do fim. O índice de preços ao consumidor, o CPI, que mede a inflação aos consumidores, veio com um resultado acima do esperado. E isso fez com que os mercados acreditassem que a autoridade monetária americana aceleraria o ritmo de alta de juros para tentar conter a inflação. Essa percepção contribuiu para que as taxas dos títulos americanos subissem, que acabou por sugar recursos das bolsas. Com isso, os principais índices acionários dos Estados Unidos tiveram semanas consecutivas de perdas em maio. No fim do mês, ainda com relação aos Estados Unidos, o Fed divulgou a ata da reunião. No documento, a instituição afirmou que, a princípio, não pretende acelerar o ritmo de alta dos juros. E o que isso quer dizer? Gente, isso quer dizer que o Fed deve subir os juros na mesma magnitude, ou seja, no mesmo patamar que ele vem subindo, né? Que ele subiu aí anteriormente. Além disso, a divulgação do PCE, que mede a inflação relacionada com o consumo, ela veio abaixo do esperado, contribuindo para acalmar os ânimos dos investidores. Com relação ao continente europeu, diversos indicadores mostraram aquecimento da inflação, principalmente por conta do encarecimento da energia em função do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. Importantes economias como Reino Unido e Alemanha reportaram inflação em patamares muito elevados, nunca vistos desde a década de 70 em função da crise do petróleo. A dependência europeia da energia russa foi discutida amplamente pelas lideranças europeias, que aprovaram planos visando reduzir essa dependência. Esses planos, embora importantes, só produzirão resultados visíveis no longo prazo. No curto prazo, a Europa continua dependendo em larga escala do petróleo e do gás natural vindos da Rússia. A respeito da inflação aquecida, o Banco Central Europeu, que é a autoridade monetária da zona do euro, que apresentava argumentos contrários à alta de juros, reconheceu que os indicadores de inflação estão atingindo patamares muito elevados e já sinalizou que deverá começar a subir juros em breve. Pessoal, vale lembrar que os juros na Europa estão em terreno negativo já assim há bastante tempo, tá? No continente asiático, o ritmo de crescimento da China foi observado de perto pelos investidores. Diversas cidades chinesas ficaram em lockdown por conta da política de Covid-0. Trata-se de um conjunto de políticas severas com o intuito de zerar os números de casos de Covid. O fechamento de importantes cidades chinesas provocou preocupação no mercado sobre uma possível desaceleração mais acentuada na segunda maior economia do mundo. Ainda sobre a China, na segunda quinzena de maio, os números de novos casos de Covid começaram a reduzir e, com isso, houve o afrouxamento de medidas restritivas.
O mercado recebeu a notícia em tom positivo. Além disso, para contrabalancear os efeitos negativos do lockdown, o governo chinês adotou medidas de estímulos econômicos como a redução de juros das hipotecas. E agora vamos para as notícias no Brasil. No mês de maio, aqui no Brasil, a primeira coisa que aconteceu praticamente, né, foi o Copom subir a taxa de juros aí para 12,75% ao ano. E isso foi para conter os índices de inflação que estão incompatíveis com o atingimento da meta. Em ata, o Copom afirmou acreditar que há um efeito aí defasado importante das altas de juros que ainda não estão sendo vistos. E por isso acredita que o fim do ciclo da alta de juros está próximo. Para a próxima reunião, o Comitê de Política Monetária afirmou que deverá realizar um ajuste menor do que o que foi feito na última reunião, ou seja, menor que 1 ponto percentual. No decorrer do mês, o mercado foi pego de surpresa com a divulgação do IPCA 15, que veio acima das expectativas. Esse indicador ele é visto como uma prévia da inflação oficial. O mercado reagiu negativamente a esse indicador acima do esperado. E houve um movimento brusco de altas nas taxas de juros futuras. Como uma tentativa de combater a alta dos preços, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei complementar para limitar o ICMS sobre os combustíveis em 17%. O texto foi aprovado com ampla maioria e seguiu para o Senado. O mercado reagiu de maneira bastante positiva à aprovação desse projeto e os juros futuros desceram. No fim do mês, o mercado foi surpreendido com os dados da PNAD contínua, que mostraram uma taxa de desemprego abaixo da esperada, evidenciando um mercado de trabalho mais robusto. Com relação aos investimentos, a Bolsa Brasileira apresentou boa performance, influenciada principalmente pelo bom desempenho das empresas de commodities. O Ibovespa terminou maio com alta de 3,22%. A moeda brasileira valorizou 3,87%, com uma cotação média de R$ 4,72. Para o mês de junho, gente, esperamos que a reunião do Copom, que vai acontecer dia 14 e dia 15 aí, aconteça com mais uma elevação da taxa Selic aí, e a previsão é para que ela chegue a 13,25%, tá? E de repente também que a gente já tenha sinalizações mais claras aí pelo Banco Central, já que nós sabemos que o fim do ciclo está muito próximo. Além disso, a aproximação das eleições pode trazer volatilidade adicional aos mercados. A continuidade do conflito, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia é ainda uma interrogação, uma vez que o prolongamento da guerra pode impactar ainda mais os indicadores de inflação. E para finalizar, eu reforço sempre com vocês, investidores. Estamos passando por um momento, por um ano de muita incerteza. Sua carteira de investimentos deve ser acompanhada de perto por um profissional capacitado e de sua confiança. É fundamental que o investidor, arrojado ou não, iniciante ou não, tenha uma carteira diversificada e compatível com seu perfil. Eu sou a Daniele Porto, espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!